nosso nome, no nome do José Maia, se me permite, esse agradecimento aos dois e a todos quantos vieram hoje aqui para connosco partilhar desta hora e deste momento. Muito obrigada. Eu agradeço esta introdução e agradeço a nossa presença, agradeço o convite que a Cristina Mateus me lançou para primeiro escrever o texto que acompanha esta exposição e depois para conversar com ela aqui hoje. É uma exposição, quer dizer, a perplexidade de que fala é uma perplexidade que eu também senti quando vi os textos que a Cristina me enviou, primeiro por e-mail, e portanto num formato de texto, documentos Word, creio eu, ou PDF, já não me recordo. E a Cristina, na altura, disse-me que esses textos seriam para ser fixados na parede e para assumirem uma forma que é a forma do cartaz. E, evidentemente, quando li os textos e quando recebi essa indicação da Cristina, eu imaginei imediatamente esses textos num formato de cartaz e, portanto, aquilo que eu imaginei era, evidentemente, muito diferente daquilo que depois acabei de ver aqui na exposição. Portanto, essa não foi a primeira perplexidade, foi talvez a segunda ou terceira, talvez. A primeira, o facto pelo qual estes textos podem causar alguma perplexidade, também aconteceu comigo, creio que tem a ver com o facto de serem textos lacunares, portanto há uma elipse, ou um conjunto de elipses entre estes textos que estão numerados e que, estando numerados, não aparecem expostos na parede por nenhum tipo de ordem causal ou normativa, quer dizer, eles aparecem na parede dispostos a partir de um princípio que poderíamos dizer estético, isto se admitíssemos que cada um destes textos, com os números que tem, teria à partida e previamente a cor que realmente tem neste momento, portanto quase podemos pensar que é uma composição cromática que depois acaba por ter proporções do ponto de vista de uma composição textual, mas nesse lado lacunar que os textos têm, nas elipses que há entre os diferentes textos, abre-se igualmente um espaço de alguma maneira abissal, que é o espaço próprio de todo o processo de leitura, quer dizer, há uma comparticipação, inevitavelmente, do leitor no sentido de completar estes textos. E por isso, o texto que eu acabei de escrever sobre estes textos e sobre a tua exposição acabou por ser um texto onde eu, de algum modo, pretendi interpretar aquilo que tu propões aqui, mas que tem, inevitavelmente, também uma dimensão projetiva e, portanto, autobiográfica. Ou seja, ao ver a tua exposição, de alguma maneira, temos consciência de que metade daquilo que estamos a ver nos diz diretamente respeito e por nós, enquanto espectadores, /leitores da exposição. Isso é um primeiro ponto que a mim me parece pessoalmente importante no trabalho da Cristina Mateus, em todo o trabalho da Cristina Mateus e também nesta exposição que agora aqui nos apresentas. Por isso, enfim, para te passar a palavra, porque é sempre esta de falar mais do que eu, quero explicar um pouco primeiro de onde é que vem esta exposição, a começar desde logo pelo título, J e as Pedras, que aliás começou por ter outros títulos, a exposição. Queres falar sobre isso? Então, olá a todos também. Agradeço também. Devo uma série de agradecimentos. Claro que agradeço à Manuela, agradeço muito ao Manuel José Maia. Agradeço também muito ao António, que acabou por ser um dos primeiros leitores destas conversas e também com ele fiz a exposição. Agradeço também ao João Brojo, que fez comigo o som e que maturou durante algum tempo ali numa sala de stop. E foi com ele que chegámos a um som. É uma possibilidade. E, na verdade, se o António há bocadinho dizia que começou por ler os textos num documento Word,
Na verdade, foi assim que eu estive durante muito tempo. E por isso também não sabia bem, nessa altura, durante esse tempo em que os textos estão guardados no computador, a maneira, o modo de saírem dali. E por isso a forma como isto aparece, esta ideia de projeção na parede, é uma ideia que vem do encontro com este espaço. E se calhar começamos por aí, para depois talvez chegarmos ao título, era essa a tua pergunta. Então, este convite de José Maia já é um convite antigo, já há algum tempo, talvez há um ano atrás, que falávamos da possibilidade de fazermos a exposição aqui, a primeira coisa que veio a natureza deste espaço. E este espaço, à medida que nos aproximávamos da data da exposição, passou por alguns meses de inverno. E, na verdade, este espaço no inverno, é sempre este espaço, mas no inverno há qualquer coisa que se sente ainda mais, com mais intensidade, que é, por um lado, alguma obscuridade, devido a esta ideia de corredor, há uma luz lá ao fundo e depois uma no outro lado, e por outro, uma umidade que se sente, uma umidade grande, que se sente no próprio espaço, e a presença das pedras. Então, isso esse sentimento do espaço é uma coisa importante e, de alguma maneira, havia talvez um bom lugar para trazer estas conversas. Isto porque o peso da parede das pedras era grande e esta parede trazia-me outras memórias, E trazia-me uma memória muito particular, que era uma memória dos trabalhos do Jimmy Durham, na verdade. Portanto, este J que aparece com um ponto vem nessa relação com o artista, mas a palavra e o nome dele, Jimmy, foi uma possibilidade de aparecer também no título. De qualquer maneira, este J podia ser com um ponto, podia ser outro J. Um pouco em jeito de brincadeira, eu fiz há algum tempo atrás uma exposição num outro espaço, que se chama Pedras e Pêssegos. E quem toma conta do espaço, o espaço é do Jaime. E o Jaime, quando recebeu o convite, pensou que havia uma relação, leu o convite com o Jaime e as pedras, e que eram as pedras dele. Então, de alguma maneira, esta coisa do J poder ser só um J, um ponto, podiam ser outros nomes. Na verdade, há uma história particular, e essa história é uma história que o António conta no texto da exposição, e há essa história com o Jimmy Durham. E, na verdade, há um encontro já antigo do Jimmy Durham numa Bienal em Istambul, em 98. Temos sempre esta. Em 97, e onde eu fui também mostrar um trabalho. E na altura o Jimmy Durham fez também um trabalho para a Bienal. E acabámos por nos encontrar juntamente com o Miguel, a Isabel Carlos, o Paulo Pereira, porque estávamos no mesmo hotel e acabámos por nos encontrar numa noite no quarto de Jimmy Durham. E sem ter havido troca, com uma conversa, podemos dizer, de mim e de Jimmy Durham, a presença dele marcou qualquer coisa que agora veio de repente. Não veio só a partir da natureza deste espaço e da presença das pedras, mas veio também, já há uns meses atrás, a partir de um outro trabalho, de uma artista brasileira que estava a fazer fez o doutoramento aqui em Portugal, em Coimbra, a Cláudia Renault, com quem eu acabei por me encontrar também, conhecer o trabalho dela, e depois acabei também por me encontrar para falar do doutoramento, e havia qualquer coisa no trabalho dela porque acontecia num quarto
e que de repente me trouxe essas memórias do quarto do Jimmy Durham. E nessa altura falámos de Jimmy Durham e estas coisas são como as conversas, vão aparecendo e umas coisas dão noutras. Então havia essa presença forte das pedras e das pedras do Jimmy Durham. Pedras essas que tinham também já aparecido no meu trabalho, em particular no trabalho de doutoramento, e eram especialmente pedras que usadas pelo Jimmy Durham em performance são performances. Eu não sei se vocês conhecem esses trabalhos de Jimmy Durham, talvez faça algum sentido falar sobre eles. Há um particularmente que é uma performance que vive da presença do Jimmy Durham e da presença do frigorífico e do uso de pedras pequenas que o Jimmy Durham atira ao frigorífico. Então todo o trabalho dura nesse espaço entre as pedras que se atiram ao frigorífico e que caem no chão. E que são muitas pedras, são pedras que ficam caídas. Esse frigorífico é um frigorífico que depois tem outra vida dentro de uma galeria e é o moribundo que ficou moribundo apedrejado pelo Jimmy Durham. De qualquer forma, que passa a vida de escultura. Ele inverte, no fundo, o processo da escultura clássica. Quer dizer, não tens um bloco de pedra, mas tens um bloco que é o primitivo. O bloco de pedra era talhado por Miguel Ângelo, por exemplo, com ferramentas metálicas. Aqui a ferramenta é a pedra, é uma ferramenta primitiva, por assim dizer. Não é? O frigorífico, por seu lado, é um objeto que sai de uma determinada cultura capitalista americana, portanto, representa uma ideologia e um sistema político. Isso tudo também está presente nesse trabalho. Sim, está isso tudo e depois as pedras. E as pedras que ficam perdidas no chão e que ninguém olha. Há depois outros trabalhos de Jimmy Durham em que ele suspende grandes pedras solitárias, pedras redondas e que sentimos que vêm de uma serra qualquer, de uma montanha, ao contrário das pedras pequenas do frigorífico. E que também é uma imagem forte que está por trás disto tudo. E são pedras que suspensas para caírem em cima de um carro vermelho. E mais uma vez nós olhamos para o carro que depois é esmagado e depois finalmente olhamos para a pedra na qual o Jimmy Durham acaba por desenhar olhos e bocas. Há qualquer coisa que faz daquelas pedras coisas que falam. E então, de alguma maneira, estas pedras surgiram um pouco aí também, nessa ideia de que são pedras que estão aqui, já estão aqui há algum tempo, e que falam entre si. E então, esta ideia das conversas, que era uma ideia que já vinha de trás, os textos já têm sido feitos há algum tempo, que podiam, de repente, ser os textos que as pedras, as palavras das pedras e das conversas das pedras. Então, este título vive disto, viveu noutro formato, a certa altura, muito perto já da ideia do cartaz ou da imagem do convite. O título era Jota e as Pedras Rolantes. Aliás, quando te mandei as coisas para a exposição, Pedras Rolantes ainda estava lá. E foi assim. E depois o Rolantes desapareceu. Havia qualquer coisa que tinha a ver com os Pedras Rolantes da tradução espanhola dos Rolling Stones. Também me agradava, mas depois acabou por cair, apesar de tudo, ficando qualquer coisa no som da exposição que devia ter ainda a ver com essa ideia da música, do som dos Rolling Stones. Esta acho que é mais ou menos a história do título. O título, para lá desta ideia do J com ponto, ele ficou também assim, um bocado formatado, parecendo que
que faltam palavras nele. Palavras não, letras. Há ali um J, um I, depois uns espaçamentos duvidosos que vinham um pouco nessa ideia de que podia ser também um título com letras a faltar. E por outro lado, um título que talvez pudesse remeter, pudesse levar para uma ideia de um ponto qualquer. Se pudesse ser a primeira ou a capa de um pequeno livro, como um ponto. Esta acho que é a história do título. Mas queres falar um pouco mais do encontro com o Jimmy Duran? Porque é que ele foi marcado para ti? Ou porque é que... Já falámos sobre isso. Mas agora podia fazer outra exposição com as conversas que nós temos. Não tínhamos ensaiado esta Eu não sei qual é essa história. Depois também. Quer dizer, o Jimmy Duran é alguém que, mesmo até com a sua origem étnica, está um pouco à margem daquilo que é o sistema mainstream americano, apesar de o integrar perfeitamente. Quer dizer, alguém que intervém num contexto, que é o contexto de arte contemporânea, mas que traz com ele uma série de outras coisas que são, não sendo alheias propriamente ao universo da arte contemporânea, são laterais, ou são coisas ancestrais, de alguma maneira. Será que é por isso também que interessa? Sim, eu acho que o António está a querer falar de outra coisa. Esta ideia do Jimmy Duran tem a ver com isso, com essa ideia de que há nele e no trabalho dele uma espécie de mundos em colisão, que colidem. E, na verdade, quando nos encontramos em Istambul, eu talvez tenha sentido qualquer coisa que pudesse também conhecer e que tinha a ver com essa ideia de uma colisão qualquer. Istambul é assim mesmo um sítio de todas as colisões, não é? Há uma colisão entre a Ásia e o Ocidente, não é? Por isso encontraste alguém que levava as colisões num sítio de colisões e esse encontro foi uma colisão. Mas o Jimmy Duran, e é essa, quer dizer, o lugar que o Jimmy Duran ocupa ou preenche do contexto da arte contemporânea, isso também te interessou ou também te impressionou nesse primeiro encontro com ele? Eu não sabia quem era o Jimmy Duran, acho eu. Nessa altura. Por isso é que, no sentido em que sabia quem era o Jimmy Duran, mas na verdade não sabia bem quem era o Jimmy Duran. Talvez agora saiba um pouco melhor quem é o Jimmy Duran, no sentido em que senti na altura qualquer coisa que tinha a ver com essa ideia de uma rudeza qualquer. Tu estavas-me a contar agora uma conferência de Jimmy Duran e senti qualquer coisa que tinha a ver com uma coisa que vinha de uma rudeza qualquer e que entrava em conflito com aquilo que se passa, na verdade, nos circuitos da arte contemporânea, em que há uma coisa muito polida nas relações e uma coisa muito trabalhada. E todos os espaços são dados com muito cuidado e com muito calculismo. E, na verdade, eu senti que talvez isso não existia no Jimmy Duran. Aliás, eu acho que é como se eu estivesse um pouco fora, um pouco não, totalmente fora daquilo que ele estava a passar. Na verdade, nós nos encontramos nesse quarto para beber whisky. E fora da exposição. E senti que havia ali uma espécie de alguém que se sentia completamente fora, distante desse circuito mais calculista da arte contemporânea. Não, da arte que se faz. Não sei se era isso que tu me querias. Mais ou menos. Eu não queria perguntar nada, que era não sabia o que é que tinhas. Agora, estavas a falar sobre isso e sobre esse sentimento que
Na verdade, esse encontro fez há 20 e tal anos, não é? Não mais? Não sei mas talvez eu agora tenha encontrado tenha encontrado qualquer coisa que tenha a ver com essa ideia de mundos em conflito. E isso tem um pouco a ver com as pedras, e com esta ideia da cidade, das pedras da cidade e as pedras da serra, que é qualquer coisa que vai aparecendo nas conversas, essa ideia de que, ou pelo menos a partir de certa altura, que as conversas se fazem, ou que há pedras, essa ideia das pedras da cidade e as pedras da serra. Então, havia qualquer coisa no Tejimidu, vejo agora qualquer coisa no Tejimidu, também desse confronto da cidade e da serra. E isso era qualquer coisa que também sabia, porque venho de uma família que eu nasci no Porto e caiu de paraquedas no Porto, mas na verdade tenho, por muitos tempos, mas nem sempre falamos sobre essas nossas ligações, com uma ideia de coisa rural, não é? E de uma relação forte com a serra, com estar na serra, passar tempo na serra e conhecer ouvir o som dos tambores, todas essas memórias mais ou menos antigas, na verdade muito antigas, que vêm muito de trás e que talvez nunca tenham aparecido assim no meu trabalho. E talvez agora isso, no encontro com a distribuidora, tenha puxado qualquer coisa disso. E eu acho que também tem a ver com o próprio sítio da galeria e com este espaço onde ela está, em Campanhã, e Campanhã é também um lugar da cidade, de repente, andando mais um bocadinho, já estamos fora dela, mas onde se sente ainda qualquer coisa assim menos polida do que aquilo que se sente noutros lados da cidade. Há assim qualquer coisa que também nos puxou o próprio espaço, o próprio lugar da cidade, por isso, por essas relações em confronto. Há os tambores do campo e depois com os teus ritmos venais e depois há as convenções de Vogil, que são a cidade, não é? Porque, entretanto, vives em Vogil, foste viver para Vogil, que não é Campanhã. É que nós, as pequenas micro-histórias, e cada um tem as suas micro-histórias, pequenas histórias, elas de repente podem ser as histórias, podem ser outras histórias maiores. E na verdade eu acho que dentro de uma cidade como o Porto, nós podemos construir estas ligações e separações. E na verdade é como se pudéssemos ter várias cidades ou vários mundos dentro do mundo, e podemos dizer que sim, que há qualquer coisa que tenha a ver com uma vida muito passada numa zona da cidade, como no Vogil, que é ao lado da Foz, portanto uma zona mais foi a zona do cresci, mais burguesa da cidade, e outra como agora onde nós estamos agora. Então há histórias sobre isso, sobre essas diferenças e as coisas que talvez nesta relação com a cidade e o campo ou a serra possa vir de outra maneira. E aí são histórias que nós temos, histórias que têm a ver com esta movimentação de uma geração anterior à minha, da serra ou do campo para a cidade, outras movimentações que se estão a fazer do país para outros países, para outros centros. Portanto, isto deixa sempre histórias, rupturas, deixa sempre buracos, deixa sempre coisas que nem sempre se conseguem contar. E talvez esta exposição tenha também isso, que é contar coisas que se calhar ficaram mais ou menos por falar ou por contar e que de uma maneira agora voltam também. Há as pedras, não é? Uma
parede com as pedras, que estão muito bem entalhadas, por sinal, e depois há uma parede branca em frente, não é? Quer dizer, uma superfície vazia, uma superfície de projeção, uma superfície que pode acolher todo tipo de coisas, todo tipo de fantasmas. E na altura em que tu falaste da exposição, tu disseste-me que, quando aliás das conversas, disseste que estas conversas eram como se fossem conversas entre as pedras e que elas iam sair das pedras e projetar-se na parede. E claro que, ao ler isto, o que eu pensei foi, bom, as conversas vão estar evidentemente gravadas e aquilo que vamos ter é o som das conversas a sair das pedras e a projetar-se na parede tal maneira. E, portanto, não foi nada disso que depois tu acabaste por fazer. Mas há aqui, e tu há pouco palavras de choque e de contradição ou de conflito entre termos opostos, e há aqui uma coisa que me parece ser um choque evidente entre a natureza destas conversas, e parece-me que ao ler as conversas que se percebe que são conversas entre duas pessoas, não é? Elas até são conversas pela manhã, não são conversas no café. Portanto, imagina-se imediatamente que sejam conversas ao acordar, ainda num estado de semi-vigília, semi-adormecimento. Portanto, são conversas íntimas que, entre as pedras, vamos assumi-lo, que de repente assumem uma forma que é a forma do cartaz. O cartaz não tem nada a ver com a intimidade, é o contrário disso, não é? Portanto, há aí um conflito imediatamente entre a intimidade das conversas e o caráter público, para não dizer político, que o cartaz historicamente tem. Ou então comercial. Não é? Queres falar sobre isso? Sobre essa ideia das conversas, sobre isso, das conversas, sobre os cartazes, e sobre essa ideia que ficou, isto podia ser som e podia ter outra. Mas tu chegaste a pensar alguma vez que pudesse ser som ou podia... Sim. Posso fazer uma pergunta? Estava aqui a olhar. Não sei se é a altura das perguntas, mas a pergunta é: quem se expõe mais nesta exposição? O Jimmy Duran ou a Cristina Mateus? É para ti. Eu não sou a Cristina Mateus, a Cristina Mateus é ela. Ele disse o cartaz das palavras terem de ser colocadas no cartaz. Sim. Então há uma exposição ainda maior. Pois é isso, não é? E quem se expõe mais será a Cristina Mateus. Se calhar isso. Ou então, não tem a modalidade do cartaz, mas tem a ver com essa exposição da intimidade, pode ser quase pornográfico, não é? Aqui não é o caso, mas podemos pensar porque é que isto não é pornográfico, mas o que eu te estava a apontar é isso, é essa contradição entre a intimidade, as conversas íntimas entre aquelas pedras que são de todas elas muito juntinhas e discretas e quietas, e depois de repente tens aqui as conversas fixadas, materializadas de uma forma que é do cartaz. Talvez deixem-me explicar que, e era isso que eu ia tentar há bocadinho, na verdade, sobre essa questão da exposição. É, do cartaz é ao mesmo tempo do post-it, porque tinha dado para isto dessa maneira, mas isto parecem post-its, parecem recados. Sim. Acho que isso foi no dia da inauguração, alguém dizia isto são post-its. Mas estes cartazes, na verdade, são eles que estão expostos. E o maior grau de exposição é dos cartazes, eles próprios. Aliás, montar a exposição não foi uma coisa fácil, porque na altura chovia bastante e a tal umidade era forte. E os primeiros cartazes que colocámos foram estes. E ao serem colocados, eles deram logo sinal de que a umidade era muita. E algumas bolhas, aliás, este conjunto de cinza, destes cartazes cinzentos, foram os primeiros a serem montados. Estão ainda com, acho que são os que mostram mais as bolhas ou a falta de cola. Mas, na verdade, depois da inauguração, que foi no sábado,
eu e a Patrícia voltámos, a Patrícia primeiro, quando eu cheguei, a Patrícia já cá estava. Quando chegámos, quando olhámos para os cartazes, as bolhas eram generalizadas. Ou seja, quando chegámos, estes cartazes estavam a querer completamente sair. Eles estavam cheios de bolhas, não era, Patrícia? E a primeira impressão que tive foi isto, porque na altura em que comecei a pensar, mas como é que estes textos vão para a parede, havia essa ideia forte que tinha que ser em papel, que de alguma maneira havia esta coisa do Word, do papel do Word, e quando se imprime, e, isto era muito, a ideia do cartaz e do papel era importante, e por ser a pior opção, usar cartazes ou papéis é a pior opção para um espaço com muita umidade. Mas isso era mesmo importante. De qualquer maneira, quando chegámos na terça-feira, houve uma espécie de um arrependimento. Mas a evidência de que tinha sido a pior solução estava cá, porque os cartazes estavam a querer sair. E tive mesmo a sensação, e disse à Patrícia, ela ontem até me telefonou a perguntar se eu ainda queria arrancar os cartazes, porque tive vontade de os tirar e mudar a exposição logo ali, ou então pintar tudo de branco e escrever estes cartazes ou estes textos não querem estar nesta parede. E na verdade eu acho que são eles que se expõem mais em maior grau. O que aconteceu no dia seguinte é que veio o sol, e o sol acabou por ficar estas semanas, quase sempre. E os cartazes voltaram outra vez a entrar na parede e estão praticamente impecáveis. Então acho que há qualquer coisa que logo imediatamente apareceu, reagiu a uma reação qualquer dos cartazes que acabaram por entrar na parede e acalmar. Mas fui aprendendo ao longo do tempo a olhar para as coisas e a tentar perceber o que é que as coisas querem dizer. É um pouco como as pedras, o que é que as pedras dizem, o que é que elas têm para dizer, e pensei que os cartazes estavam a dizer qualquer coisa. É isso. E então, agora Na verdade... eu reformulo a pergunta. Estava a falar de coisas como, por exemplo... Espera, deixa-me acabar. Na verdade, nós temos este título e depois temos os títulos de todas as conversas, porque todos eles, há a conversa número 3, há duas conversas que não estão cá, a última 2, a conversa 3, por aí fora, até a conversa 25, que totalizam 23 conversas, por não estarem as duas primeiras. E essa podia ser o título, podia ter sido o título da exposição, Conversas, não é? Conversas pela manhã. Ele é o título agora do trabalho que está na Maia, que se chama Conversas pela Manhã. Isto é um palimpsesto, porque é como se este título fosse um título enganado e agora temos os verdadeiros títulos, ou o verdadeiro título dos trabalhos, e então tem de facto a ver com a ideia das conversas e das pedras, mas são também conversas pela manhã. E na verdade não serão conversas de alguém que acorda e ainda está meio a dormir. São mais conversas, ao contrário do que disseste há bocadinho, conversas que se vão tendo, ou que se têm de manhã, mas que são conversas que se têm quando se sai de casa. Ou seja, são conversas que se têm nos cafés, são conversas que se têm no início do dia, mas que já não são conversas, são outras conversas. De qualquer maneira, há uma ideia de uma certa intimidade, de conversas que se têm, como nós temos agora aqui, que apesar de tudo não temos que gritar. Podemos dizer que há uma intimidade nesta conversa, há uma intimidade nas conversas que temos tido, e há qualquer coisa disso nos textos. E a ideia de que esta proximidade é uma proximidade de intimidade, mas que é uma proximidade que pode ter uma escala entre as pedras da parede e a parede da galeria. Há aqui uma escala de repente que se abre e
que, apesar de tudo, ainda é possível para manter as conversas a soar. Ecoar. Mas lá também está por isso. Por causa da cola que fez soar a unidade. Mas no teu trabalho, há muitas vezes, aparece muitas vezes uma questão ou uma interrogação tua que tem a ver com questões de vária ordem, desde logo pessoais talvez, e contextuais, e que é a questão do corpo político, não é? A politização do corpo. O que é o corpo? O corpo é imediatamente um dispositivo, como agora se diria, político. Não é? E, portanto, a intimidade pode ter uma dimensão política, ou tem forçosamente uma dimensão política, ou uma tradução política. Mas quando eu falava de exposição, falava, por exemplo, de coisas que aparecem nos próprios diálogos e sobre as quais falávamos. Por exemplo, numa exposição, onde é que está, tens de dispor quando fazes uma exposição. Acho que é isso que o título diz. Ou então, as mulheres têm de estar nuas nas exposições. Porque as mulheres têm de estar nuas nas exposições e não os homens. Quer dizer, voltamos àquela questão do corpo político que falava há bocado. Isto, por um lado, portanto, a primeira parte da pergunta, e a segunda parte é a que tem a ver com o próprio grau, com o próprio processo de exposição, que esta exposição, faço a redundância, pressupõe. E aí volto à questão dos cartazes, não é? Quer dizer, tem um lado afirmativo, imediatamente, e ostensivo. Nós, nas nossas conversas pela tarde, tivemos poucas conversas pela manhã, falámos, por exemplo, da Jane Goldman, e daquela ideia da Taking from What I Want. Queres falar sobre isso? Sobre o corpo? Duas perguntas. Sobre o corpo, sobre a exposição. Sobre a exposição e sobre o que são as mulheres que têm que estar no historicamente. É Podemos começar? Sim, se formos podemos ao mundo, começar. vemos logo que são as Claro. mulheres que estão nuas na exposição, homens há menos. Há razões para isso. Não é Sim. que os homens sejam mais feios ou mais bonitos. As mulheres têm de estar nuas nas exposições, têm de se despir para a exposição. Têm de estar nuas, é a última linha. Porque há de cima esta imagem da mulher que se despir para a exposição e as mulheres têm de estar nuas nas exposições. Esta conversa é uma conversa que vem de uma outra conversa e de uma exposição feita pelo Silvestre Pestana, aqui também na galeria. Ele está ali. Que muitas vezes se despiu. Foi a exposição que o Silvestre Pestana fez uma visita aos meus alunos e foi uma conversa também maravilhosa. E uma das coisas que disse foi isso. Isto se despia para a exposição e na verdade disse que isso era qualquer coisa que vinha do início das exposições. No início das exposições as mulheres davam nuas. Isto é tão simples quanto isso. Tem essa ligação, esse link com a exposição do Silvestre Pestana e com a ideia de que, na verdade, é a história antiga das exposições. E isto é um pouco, esta exposição tem a ver um pouco com essa ideia de histórias antigas. Então acho que esta ideia de que há uma exposição total, há uma exposição, e em particular nessa visibilidade do corpo da mulher, é uma coisa que vai de uma antiguidade, uma coisa original. Mas na Grécia as mulheres não estão mais nuas do que os homens, não é? Na Grécia não. Há sempre exceções, não é? De qualquer maneira, isso calhava bem com esta ideia de que eu tinha que fazer uma exposição. Isto mesmo que agora a Grécia esteja de tanga, um pouco mais vestida, mas pronto, ok. E na verdade, esta conversa com o Silvestre Pestana não é uma conversa que também foi tida pela manhã,
mas é como se há coisas que se ouvem mesmo que seja a altas horas da noite, como se fossem coisas que ficam e despertam como o sol desperta todos os dias. Então, esta ideia das conversas, amanhã nesse sentido, esta ideia das conversas pela manhã vem nesse sentido de uma coisa que vem despertar qualquer coisa. E na verdade, esse momento, essa frase, basta muitas vezes, e estas conversas são feitas com isto, com coisas assim, basta uma Pegas pequena... em livros e abres e tens em tumba e há uma conversa. Aqui não é, mas já foi assim noutros trabalhos, em que se abrem os livros e se encontram coisas que colam umas nas outras, e aqui são especialmente coisas que se ouvem e que se colam todas umas nas outras. E aí tem a ver com qualquer coisa que tem a ver com a ideia de rotina do dia a dia. E na verdade, tive um tempo bastante longo em que pude passar as manhãs nos cafés ou sem ter trabalho, e fiz dessas conversas, e se pudesse ter feito das conversas dos cafés ou das trabalho. Então esta exposição vinha ainda daí, desse tempo passado nos cafés pela manhã, e não só, mas tem a ver muito com qualquer coisa, não é um conhecimento, não é uma coisa que vem dos livros, mas é uma coisa que vem do som e das palavras e das conversas que se têm e das conversas que se ouvem. E aí talvez possa haver qualquer coisa outra vez com literatura e que tem a ver com esse bocado passado num quarto onde quase não se fala. E há qualquer coisa assim que talvez possa ter a ver com estas conversas que se apanham quando quase não se fala. E por isso, estas conversas não são conversas só com duas pessoas. São e não são. No sentido em que são conversas que se ouvem. Mas mesmo assim são conversas mudas, não direi surdas, mas estão mudas, não há som. Não. Em contrapartida, depois há um elemento sonoro na exposição, que são os tambores. A princípio, podemos acreditar que haja uma linguagem dos tambores, ou que os tambores comunicam para qualquer coisa que é anterior à linguagem, uma espécie de ritmo cardíaco, etc. Que podemos agora aplicar aqui aos antropólogos e conseguir pensar nisso. Mas há aqui o som dos tambores e há aquela coisa que eu nunca sei como é que se chama, as baquetas, onde tens mais uma vez uma oposição ou um choque, que já falámos aqui a propósito de outra coisa qualquer que já não lembro, mas um choque entre o escravo e o senhor. O som aqui. Há uma razão muito simples, desde logo que estás a aprender bateria. Sim, é? sim. Pronto, essa é muito simples. Essa é muito simples. Na verdade, essa coisa dos tambores é uma coisa que veio sem eu contar. Isto porque aprendi música há muito tempo e depois nunca mais usei a música, Mas também sabes fazer sobremesas, por exemplo, não há aqui nenhum bolo. Quer dizer, há uma coisa qualquer. Está aqui os tambores. há muitas razões. Então, essas razões, ou esses motivos, ou essas coisas que nos levam a fazer aparecer as coisas, tem, por um lado, a ver com uma memória muito antiga do som dos tambores numa aldeia onde a minha família, uma parte da família nasceu, onde se tocava tambor, e tambores muito grandes, os tambores de Lavacóis, que são tambores do Fundão, de onde o João fez o som, que também conhece. São tambores fortes, quase é um som
bruto, mas que me terá ficado por alguma razão sempre, até porque tenho uma avó que fazia adufes e tocava adufe, portanto há uma memória antiga que acabou por aparecer e por acaso acabei também por ser ensinada a tocar bateria. Não procurei propriamente isso, mas acabou por aparecer porque tenho um filho que toca bateria e depois acabou por achar que eu podia aprender. E então comecei a aprender. E isso é uma grande coisa. Isso, na verdade, aprender é uma coisa que é uma grande coisa. E especialmente quando se calhar não pensava que ia aprender a tocar bateria. E depois dá-se também a coincidência do João Sousa Cardoso me chamar para fazer um filme e me dar um bombo para tocar. E então isso começa a ganhar alguma presença e agora eu diria que devia passar todos os meus dias na bateria a tentar aprender, acelerando um bocado o tempo que se calhar é o tempo certo para o fazer. Mas ainda assim fazer essa tentativa. E de alguma maneira isso acaba por aparecer na exposição nessa dimensão que o João pode gravar, que é a dimensão de alguém que vai estudar um bocado, vai gostar de aprender e que faz essa ideia, que faz isso, não é? Faz esse exercício sem grandes objetivos, mas que tem essa vontade. É tão simples quanto isso. E de alguma maneira, e porque estou a aprender bem, no sentido de que tenho um bom professor, e aí vem essa questão, vem isso outra vez do master e do slave, do professor e do aluno, que é uma relação que sempre foi forte para mim. Sempre tenho grandes memórias dos professores. E dos alunos também, se for. Agora, os alunos também, tenho hoje ali uma aluna que já não via há muitos anos, mas essa aproximação ao professor com quem se pode aprender. E essa relação com o professor deixa ecos que bem podem estar nas conversas e bem podem estar aqui nas baquetas. E nesta relação que se tem com as baquetas, porque uma está na mão esquerda, outra está na mão direita, e esse conflito pode também ser o conflito da cidade, porque há uma que domina, outra que é dominada, e a possibilidade, na bateria, de repente trocar as baquetas e a mão que tinha I'm your slave, de repente ter I'm your master. E aí, na bateria, poder ser possível uma aproximação e uma troca. Talvez nesta relação entre a cidade e a serra seja mais difícil de conseguir. E talvez a bateria seja um espaço bom para confundir e para trocar de papéis. E isso é uma outra coisa que talvez também possa estar nas conversas, e essa confusão vir, mas quem é que está aqui a conversar? Esta troca sem saber bem quem são as pessoas, quem diz o quê. Acho que... Sim, mas é interessante isso que diz em relação à troca de papéis e essa troca de papéis faz-me pensar numa outra coisa que tem a ver com uma espécie de, não é frustração, mas de contrariar expectativas. Não é? Quer dizer, da mesma maneira, e volta à Jimmy Duran, da mesma maneira que o Jimmy Duran não faz danças rituais à hora de fogueira, mas faz arte contemporânea. Quer dizer, tudo depende, partindo desse contexto da arte contemporânea, chegada a uma certa idade, 30 anos, resolve-se que se calhar pode ser baterista e que há outra vida possível. E vou ser! Também tem a ver com isso, não é? Quer dizer, de repente, e é altamente improvável, é como se eu agora Altamente improvável. decidisse e dançar
prova o Claro, cheiro. é altamente improvável. Mas isso é uma questão importante, não é? Qual é a questão? A questão é mudar de vida, não é? Mudar de vida e a Cristina Mateus passar a ser uma baterista, eventualmente os Rolling Stones. Sim. É esta coisa, simplesmente esta possibilidade toda à volta da possibilidade de ser possível. Não digo que não possa. É de alguma maneira uma tentativa de evitar a repetição, que é, aliás, o título de outra exposição que tens neste momento em Coimbra, cá, em francês, répétition, o que significa repetição e ensaio. Portanto, a repetição convoca qualquer coisa que está para trás e que se vai repetir. Não é? O ensaio apela a algo que está lá à frente e que ainda não existe e que se vai construir, sondar, prever através da repetição. Queres falar da relação desta exposição com a outra disciplina? Não sei se nós não podemos ver algumas imagens, talvez seja mais fácil. Mas vamos passar para a exposição em branco? Podemos não passar. Porque se calhar podíamos passar ainda. Vamos passar para outra exposição, não? Para a da Podemos passar para Tinha a mais uma exposição. pergunta. Sim. É só, não sei se vão mudar de assunto, então eu faço a pergunta agora. É uma conversa muito pouco estruturada. Pois, mas como parece que vão mudar de assunto, O assunto é sempre o mesmo. pois. Sim, mas faz favor. Então, como se sente, Cristina Mateus, uma mulher despida no museu? Neste museu. Precisou de algum tempo, como o tempo que as pedras precisaram para aceitar esta exposição, da sua exposição no papel. Eu não apareço no linho, não sinto que vocês viram primeiro. Não apareci no Não linho, sei. não sinto Isabel, ora explica lá melhor a tua pergunta. A Cristina Mateus disse que o papel precisou de adaptação, parecia que havia uma rejeição, que a umidade fazia com que chegou a um ponto em que queria tirar os cartazes. Isso não foi tudo uma adaptação da própria artista ou da própria mulher à exposição que estava fazendo, algo íntimo de algumas coisas e de algum certo ponto ainda não se estava a habituar e quis tirar e depois então o próprio papel, a própria física colou e secou e a artista assentou e já amadureceu e habituou-se. Sim, eu acho que já respondeste, se calhar, à pergunta. Quando se faz uma exposição, por esse, é sempre difícil. Nunca há certezas, nunca há nada, por isso, na verdade, isto não é só para exposições, é para tudo. Há sempre um grau em que não se sabe bem se as coisas ficaram bem, se fez as coisas certas, se as coisas que estão cá são as coisas certas. E talvez sim tenha havido, naqueles primeiros dias a seguir à exposição, essa preocupação de saber se estava tudo feito. E então penso que sim, terá havido nesse confronto primeiro com alguma
talvez pudesse não estar cá ou não querer estar cá. Depois houve. Depois acalmar e o próprio papel acalmou. Penso que sim, acho que sim, fizeste uma leitura simples e acho que está bem. Agora. A nudez nem sempre tem a ver, e aliás, na maior parte das vezes, talvez não tenha, e falámos disso algumas vezes com exposição de intimidade. A nudez é talvez até, na maior parte das vezes, o contrário da exposição. As mulheres têm a experiência precisamente para, de alguma maneira, passar despercebidas ou para bloquear o acesso a qualquer possível intimidade. Sei lá, a origem do mundo do Corubê, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com a intimidade. É o contrário disso. De qualquer modo, há uma imagem tua, nua, na exposição de figura. Só o António que viu. É que faz com que vos convidem a Coimbra. Esta ideia da nudez é uma ideia que tem muitas camadas. É como desfolhar abrir uma cebola, não é? São camadas. Quando se chega verdadeiramente lá. Por mais roupa que se tire, há sempre roupa a tirar. Ou há camadas, ou há pele, e depois tirar a pele, depois o que é que está depois da pele. Há assim coisas a tirar até saber onde é que está essa verdadeira nudez. Então, talvez isso nunca chegue verdadeiramente a acontecer. Para tornar a coisa ainda mais difícil, ainda afirmo, já quando faz um trabalho disto, é a minha imagem. Mas, de alguma forma, temos aí a dimensão da exposição. E há um afastar. Não é? E há o afirmar, esta é a minha imagem. É a coisa, mas também é o observar essa coisa. Essa também é uma coisa um pouco mais difícil. Mas acho que também está relacionado. Sim, você está a falar na exposição de Libra. Que há alguma ligação com uma outra exposição feita também já há algum tempo, que se chamava Esta é a Minha Imagem, e há depois esse outro plano de Esta é a Imagem da mulher que se desculpa à exposição, que é uma das frases que está aqui, que salta também para a outra exposição. Sim, e porque se fala de imagens, não é? E porque estamos a falar de imagens. Já todos ouvimos isso em algum sítio, não é? Quer dizer, este é o meu corpo. Pois não é. Quer dizer, há um processo de tradução. Mas já agora, em final, coisa mais complicada, porque acho que também há essa referência quando falas da expressão de Coimbra e da observação de nu. Na altura, em Coimbra temos uma imagem, a tua imagem, mas depois também temos a nossa imagem, através dos outros espelhos, não é? Do reflexo, que é colocar, digamos, a nossa altura. Eu tenho aqui algumas imagens de Libra. Mas podias mostrar outra coisa? O que é que eu ia mostrar? Podemos ver agora o Libra, então. Está bem. De alguma forma, tudo isto se vai unindo. Mas eu, por acaso, não trouxe a imagem. Em Coimbra. Em Coimbra, neste momento, eu não sei se todos sabem isso, por isso é que estamos a falar das outras exposições. Neste momento tem uma outra exposição em Coimbra e há também um trabalho na Maia, e como as coisas são todas muito próximas e as exposições saltam umas para as outras. Então, em Coimbra, é a tal exposição que se chama Repetition, e onde as conversas que estão aqui continuam.
há esta conversa 26, há a conversa 27, a conversa 28 e a conversa 29. São mais 4 conversas. E temos aqui as conversas. Acabou a conversa. Acabou. Deixa fechar. Não, porque isto está numa ordem completamente. Eu vou só um bocadinho. Ok, comecei por aqui. E passei isto muito depressa. Eu pensei que tinha aqui todas. Aí está. Eu vou fechar tudo outra vez, peço desculpa. Se calhar. Mas aí, Bem. Se calhar depois mais ao outro. Se por um lado tenho a continuação das conversas, tenho este trabalho, este vídeo, que é um amanhecer, é um sol que nasce. E depois tenho um conjunto de neutrónios que marcam, são 100 neutrónios, que marcam o tempo numa progressão de 10 vezes 10. Portanto, são 10 neutrónios que se repetem, marcando esta. Não sei se estão a acompanhar, este luz verde que vai percorrendo todas as etapas, até de um vermelho a um vermelho. E depois cá estão as conversas, e era este reflexo que falámos. Há depois este neutrónio que vem para o cinto, como se tratasse de um marcador do tempo próximo do corpo, numa espécie de uma ativação qualquer do tempo. Em baixo, nós aqui não conseguimos ver na imagem, mas há um reflexo do nosso próprio corpo quando nos aproximamos da imagem. Apanhando também a mesma zona, esta zona abdominal, nas superfícies. mas então, pressupõe uma espécie de chamada à ordem, não é? Quer dizer, ao contrário da dor. Não. Sim. Lei, não é? É a norma. É a norma, sim. Mas aí há uma relação forte com uma proximidade com a ideia das máquinas e com a ideia de que deixa as máquinas funcionar. Numa proximidade ou numa ideia de intimidade com as máquinas. Como se elas não fossem propriamente uma marcação violenta, mas uma possibilidade de incorporação no corpo. A ideia de uma substituição qualquer. É uma relação amigável, digamos, com a máquina. E com essa ideia de um tempo maquínico da máquina, mas que poderá permitir qualquer coisa que falta. Como assim? Nessa lógica da substituição. De um corpo que deixou de marcar o tempo. Tens mais imagens? Coimbra não tenho mais. Não, mas tu ias mostrar de outra maneira, da Maia. Depois ia mostrar também as imagens da Maia. E como é que se chama a peça de inteligência da Maia?
Chama-se Conversas pela Manhã, isto é um bocadinho cedo. E se calhar posso pôr um bocadinho do som da Maia. Ao mesmo tempo que vão Conversas mostrar pela as Manhã imagens. 3. Sim. Diz quando? Conversas pela manhã 13. Isto é um palimpseste? És da Serra? Não. Sou da cidade. Conversas pela Manhã 4. És redonda e aberta, por isso a minha Descobri a verdadeira natureza das coisas. Nem sempre as coisas estão no sítio certo. Estão a morrer Já falámos lentamente. disso. Para mim não há Ora, separação. talvez isso seja uma A grande cidade e a coisa. serra? Há umas Sim, que morrem podemos mais dizer que depressa. sim. A cidade está aqui e a serra ali. De vez em quando a serra Por pode isso, vir à com cidade. tristeza, Pode vir fazer umas Não. compras para o jantar. não sei nada sobre isso, mas imagino. Quando não nos Conversas pela lembramos manhã, de como as 14. coisas se passaram, a tristeza vem. Ainda tens esse olhar. Vem a tristeza quando É a triste. técnica não estava bem para a natureza das É coisas. triste. Quem sabe A disseste? técnica é um problema. Bebe um bocado de whisky. Tens a Vem garrafa antes do mesmo? tempo e isso leva a uma erupção elétrica, um choque térmico. Esta é a natureza das coisas técnicas. Não se lembra de Conversas pela manhã esquecer 15. ou acertar. Vem no tempo certo. É o som que sai daqui da exposição destes textos e que agora entra neste espaço, nessa versão É tudo inventado. que se pode ouvir. É um espaço que são as cabines técnicas ou as cabines concretamente de tradução. Deste auditório. Das cabines conseguimos observar o auditório e sim, tem esta carga do espaço da tradução. Tudo o que acaba por acontecer. Há muitas vezes no teu trabalho aqui há apenas uma existência do texto, de uma montagem de fragmentos, de conversas diferentes, e o contraponto disso é ou as pedras, ou então uma ausência de imagem. Ou então há um confronto com o próprio que lê e nessa medida uma projeção pessoal naquilo que lê, como eu dizia no início. Mas, de facto, no teu trabalho há quase sempre uma contraposição entre o texto, entre as palavras, escritos, e há muitas vezes a presença do texto no seu trabalho e uma imagem com a qual, ou imagens com as quais esse texto se relaciona. Aqui também isso acontece. E nos teus filmes também. As duas exposições têm, de alguma maneira, isso que eu vou dizer um bocado patético, porque era preciso explicá-lo mais, mas têm quase sempre, ou muitas vezes, uma dimensão cinematográfica. Não sei se queres ver podemos ver alguns filmes, alguns vídeos. Mas podes falar sobre isso também. As ordens foram dadas. Se calhar podemos ver E alguns. depois falas. Está bem. Eu tinha trazido aqui alguns vídeos, especialmente dois. Este, que é de uma exposição que tinha como título Não Digas Nada. E, de alguma maneira, tem muito a ver com qualquer coisa que se passa aqui também nesta exposição. E criar unidades agrícolas muito produzidas, muito produzidas intensivamente, de uma forma muito racional, e a forma da parte, eu estava a para o abandono dessa lógica do antagonismo e a extensificação da produção e, sobretudo, a diversificação da produção agrícola, sobretudo para as zonas agrícolas menos rentáveis ou consideradas mais pobres. Já disseste mais do que E dias, apontava chega. para a possibilidade de, conjuntamente com as atividades agrícolas, se realizarem outro tipo de produções, inclusive produções Aqui ninguém liga. agrícolas, como por exemplo o turismo. Foi pensando nisso e após a leitura desse documento que eu decidi analisar o caso que ocorre em
com alguma sustentação, já está mais ou menos generalizado. Não está cá ninguém. Também na região do Minho existe uma série de casos de fiscalização, que são de explorações agrícolas, essencialmente o vinho verde, de cepas Ninguém fala na tua língua. e que a determinada altura decidiram para completar as necessidades que realizavam na agrícola, transformar as suas radicações, transformá-las para poder receber melhores. E o meu objetivo foi, através da análise do caso concreto, verificar que na prática justificassem a tal justificação das atividades agrícolas com atividades não agrícolas. Situei um quadro teórico que tem a ver com a economia industrial, uma vez que a economia agrícola ainda não existe concepção, Estou sempre cansada. Estou sempre bem sustentada, e analisei e me preocupei essencialmente com dois conceitos. O conceito de diversificação de atividades, no caso, é juntar a atividade agrícola com a atividade turística, e a questão da diferenciação, que consiste em o produto passar a conter que o diferencia, e pretende essencialmente em dois aspectos, em termos de qualidade. E tu estavas a perguntar essa relação com o cinema. Sim. Na verdade, este trabalho foi feito com 4 amigas, às quais eu pedi para fazer o que quisessem frente a uma câmara. Voltou. Se isso for possível. Imagina que alguém chegava à tua beira e dizia: olha, faz o que quiseres e depois. Aquilo que podia acontecer. Sim. Na verdade. Desvias-te lá do lado. Mas havia qualquer coisa. Havia qualquer coisa aqui neste trabalho, na ideia da montagem, aliás, na ideia da montagem de qualquer filme ou qualquer vídeo, para mim não. Estávamos a falar nos vídeos, que isso era uma coisa muito cinematográfica, mas na verdade a montagem. Não, estava a falar das exposições, porque na verdade a montagem e a organização dos cartazes aqui há aqui apareceu logo muito. um campo contra campo. Sim, mas por outro lado a ideia da timeline, a ideia da montagem, onde se joga com camadas, massas são retângulos que se movem nas timelines para montar para o vídeo. De alguma maneira, os vídeos e os filmes, de alguma maneira esta faixa aqui de cartazes pode também ser vista como qualquer coisa que funciona nessa ideia da montagem. E isso era uma coisa muito forte na montagem deste vídeo, porque eram 4 discursos. Nós aqui temos 3 discursos que depois são combinados e montados. Eles aqui está montado desta maneira para mostrar o conjunto, mas na verdade mesmo o som, a ideia da sobreposição funciona da mesma maneira, não é? A ideia de que há matérias que se sobrepõem na mesma vertical, a ideia do cruzamento vertical das camadas. Mas, por exemplo, num outro filme teu, o Contando Coisas, Sim. aí a relação entre um diálogo, sei lá, um monólogo, não sei muito bem como é que tu entendes aquilo, com as imagens é mais próximo ainda do que fazes aqui nesta exposição. Não é? Há um fragmento do espaço, Sim. imenso tracking, a câmara foca. Mas se calhar podemos ver um bocadinho. Sim. Foca aquilo que se vê através da janela e depois há um texto que nada tem a ver com o que se vê e que convoca um outro plano de visualidade. Agora, eu se calhar pedia para desligar um bocadinho as luzes.
Sim. Não. Não. Agora, se calhar, parava para explicar que este vídeo funcionava nesta ideia destes dois monitores suspensos, onde em cada uma das televisões passava o vídeo e não estava desincronizado. Portanto, havia uma conversa entre esta rapariga, um pouco, talvez, recuando no tempo, há qualquer coisa aqui das conversas já, em que ela conversava consigo mesma, na verdade. E este espaço entre os dois monitores era um espaço onde nós nos colocávamos para pertencer à conversa, de alguma maneira. E para perceber também que há muita coisa que acontece entre o sim e o não. Sim. Agora, não tens tentado outra vez Acho que agora vai ser difícil, não é? O Vítor sugeriu alterar o nome do ficheiro. Em vez de pôr move, pôr uma outra coisa qualquer. O quê? MP, não sei o quê. E tirar o move e pôr outra coisa qualquer. Não sei se tem questões para continuarmos a conversa. Falta um fecheiro associado a isso. Sim. Esse foi o pedido que foi para mim. Falta um fecheiro. Então eu O vou move buscar. já é um fecheiro. Se quiserem continuar, então eu vou. Mas deixa eu voltar para o move. Acho que podia fazer sentido vermos acho que podia fazer sentido esse vídeo, não é? Então podemos ver, eu não sei bem. Só falta esse que é o lento lá. Sim. Mas se tiverem questões para colocar à Cristina Mateus, fazem Na verdade, eu gostava de fazer uma ligação a um outro artista na arte portuguesa, na arte contemporânea portuguesa. Só encontro dois artistas que tenho trabalhado a questão da conversa. Sim. Uma delas, claro, é a Cristina Mateus e o outro é Álvaro Lapa. Não sei se a Cristina Mateus quer falar um pouco dessa ligação, se encontrar alguma ligação, ou até como é que vê o trabalho, as conversas do Álvaro Lapa. Logo aqui mesmo à minha frente está uma conversa, que é a conversa número 3. Eu, quando ali a primeira vez, disse logo: isto é Álvaro Lapa, aquilo como logo Álvaro Lapa. Claro que depois também conversa. Algumas dessas conversas provocam também outras conversas. Lembro-me mais uma vez, a Lençol e a Lençol
só de tempos a tempos nos seus textos a apresentação por conversa. E pequenas conversas. E muitas destas conversas até se aproximam. Mas isso já seria uma outra coisa. Primeiro, a ligação ao overlap. Foi um encontro, na verdade, de dois artistas que têm trabalhado conversas, de uma forma regular, têm escrito a conversa, o seu trabalho. Já me falaste nisso várias vezes, nessa relação. Mas eu acho que isso é... haverá ligações, haverá... Isso é uma relação que tu fazes assim forte. Estás de fora, para mim é difícil chegar lá. Mas sim, eu penso que há sempre ligações que se podem fazer. Agora, a presença do texto no álbum Lapa, isso sem dúvida que é muito forte. E de alguma maneira isso também existe aqui, mas eu penso que isso é mais um teu olhar da aproximação. Mas há outra afinidade, acho que tem a ver com... acho que traz deste lado... vou usar a palavra, não é no sentido pejorativo, de um certo lado adocicado, que tem a ver com os cores, concretamente aqui. Percebe-se nestas conversas uma enorme violência, como no caso do Lapa se percebe com alguma facilidade. Há aí também uma contradição entre a violência que percebes que está aqui, claramente, e depois a aparência plácida e doce. Mesmo quando são conversas, como disseste, não são surdas, mas são mudas e não há overlap. E são interiores. Às vezes até pensam em interiores. Então, se calhar podemos ver agora um bocadinho de vídeo, mas não vamos ver todo, vamos só ver um bocadinho, não é? Porque ele ainda demora. Então, por favor. Patrícia.
E, por exemplo, a Aurélia Steiner, da Arquidiocese, também há um projeto e há todo um texto que não tem uma relação direta com o que vemos. Há a imposição de uma distância em relação ao que se vê, como por exemplo nas duas séries dos Aviões e Balzão, quer dizer, há aquele objeto que penso lá em cima, e distante, e ao mesmo tempo sobre o qual podemos projetar uma série de produções, como no outro também acontece. Este diálogo não tem, suponho, nada a ver com o encontro com o Jimmy Dura em Istambul, mas ao mesmo tempo há uma contradição muito grande entre uma coisa que acontece num quarto, portanto, um espaço de intimidade, e depois aquilo que vemos realmente na imagem, e que é qualquer coisa que sobra depois de arrancar os olhos e cortar a língua como se lê a questão das conversas mudas, que aparece aqui numa outra dimensão, que torna, se calhar, este trabalho que temos nesta exposição, eu não digo mais claro, mas mais denso, tendo em conta aquilo que tu tens feito no trabalho do texto. Depois há sempre no teu trabalho uma espécie de redução de operação de limpeza, de redução a qualquer coisa que sintetize ou que funcione como uma imagem sinótica de algo que depois ao mesmo tempo é obliterado, já não está lá. Por exemplo, na exposição de Coimbra, a fotografia da nudez é uma fotografia precisamente onde a nudez, ou o elemento de nudez que se percebe que estaria naquela fotografia, há todos os indícios que apontam para aí, foi ocultado e está ausente, e ao mesmo tempo somos convidados a tomar o lugar dessa figura ausente que está que não está naquele retângulo, até pela própria maneira como colocas essa fotografia no espaço do carro. Quer dizer, há uma rima com aquelas passagens ao fundo das salas. Aqui, por exemplo, há esta folha de papel em cima desta cama que podia ser perfeitamente uma mulher nua, reduzida apenas a uma temperatura de cor e a uma folha de papel. Que, aliás, esta folha de papel integra um dos trabalhos que é Coimbra e dialoga com esta fotografia da nudez. E isso quer dizer que quer dizer, tu divertes-te a construir uma espécie de mistério à volta disto tudo. E é precisamente por haver lacunas e por haver essas obliterações e por haver um esforço de síntese absoluta, de repente há um mistério que emerge precisamente dessas lacunas ou desses vazios. Sim. Mas não é uma coisa premeditada. É uma coisa que acaba por acontecer no meu trabalho. Mas que é como mostrar tudo e esconder tudo. E portanto há aí um lado irónico, também falámos disso algumas vezes, uma espécie de felitismo, não é? É uma